existem vários tipos de barro, de vasos. E agora é interessante que ele faz menção, se não me falha a memória, em 4 espécies de vaso, de composições diferentes: vaso de madeira, vaso de prata, vaso de ouro e vaso de barro. Agora, entendemos, à luz da Bíblia, que mesmo sendo 4 tipos de vasos de composições diferentes, somente um tipo de vaso que é feito por manuseamento de mãos, que é o vaso de barro. O vaso de ouro, ele não leva em sua construção o molde daquele que fabrica. O vaso de prata também, ele não é confeccionado ou construído, apalpado por mãos. E até mesmo o vaso de madeira, porque para poder talhar um vaso de madeira precisa de um formão. O vaso de barro, ele é diferente, porque desde a sua origem, aonde ele ainda informe como matéria, já é inserida a mão do construtor. Então Deus, quando levanta Jeremias, não levou no ourives, não levou Jeremias na casa daqueles que construíam vasos de prata, ou vasos de bronze, ou vasos de madeira, não. Quando Deus levanta Jeremias e o leva à casa do oleiro, aquele artesão que sabe e tem habilidade para trabalhar com barro. E quando Deus o conduz até a casa do oleiro, e Jeremias, quando ele percebe que chega lá, Deus, ele se coloca na posição daquele homem que está trabalhando com barro. Sim, porque o oleiro, ele tendo habilidade para trabalhar com barro, não é qualquer um, é um artesão, e é complicado aprender a profissão. Quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, eu já trabalhei em olaria, e eu vi aqueles homens oleiros trabalhando no torno, girando o barro, trabalhando, confeccionando o vaso. E na hora do expediente, a hora do almoço, eu corria para lá com um pedacinho de barro e tentava fazer, e não tinha condições. Quando levantava mais ou menos, aquele pedaço de barro ficava muito torto, eu desistia. Mas Deus, na figura do oleiro, ele é aquele que tem habilidade, e além da habilidade, ele tem jeito para tratar com barro, ele tem paciência para trabalhar com barro, e ele sabe muito bem a forma que ele trabalha. Interessante que para poder confeccionar um vaso existe um processo. Jeremias, quando estamos nessa qualidade, meu pastor, de vaso de barro, cada um de nós aqui fomos moldados, pode ser até de uma forma diferente, mas a mão foi a mesma. Aquele que trabalhou tem sido o mesmo, meu Deus. Trabalha, ele pode trabalhar comigo de uma forma diferente, contigo ele vai trabalhar de uma outra forma, mas nenhum de nós conseguimos escapar da mão do oleiro. Vaso, ele não é autotrabalhado, ele deixa ser trabalhado. Oh glória, está entendendo? Vaso de barro, ele não se intitula vaso por si só, mas alguém que confeccionou, alguém que trabalhou, alguém que preparou, alguém que moldou. Quem foi moldado pela mão do oleiro aí? Quem já sentiu a mão dele trabalhando? Jeremias, quando ele chega lá, o interessante que quando Deus fala a Jeremias para ir até a casa do oleiro, o que o Senhor diz? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Dentro de uma questão geográfica, entendemos que a casa do oleiro, ela não estava situada no centro de Jerusalém, estava em um lugar de depressão, ou seja, não em um lugar elevado, mas era um lugar que descia. Meu Deus, olha o que eu aprendo aqui, e abro um texto, abro um parênteses acerca disso. Vaso, quando ele é trabalhado na mão do oleiro, ele não está em lugar de exaltação, ele está em lugar de descer.
oh glória, ele está em um lugar aonde desce, meu Deus. Vaso na mão do oleiro, ele não é trabalhado no pedestal, mas ele é trabalhado no vale. Vaso na mão do oleiro, ele não é trabalhado no outdoor, ele não é trabalhado nas luzes, nem na fama, não. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Sim, a fama é legal, é muito bom para quem sabe lidar com a fama, mas irmãos, Satanás, ele tem investido pesado. Deixa eu falar isso aqui, na vida de muitos que outrora viviam uma vida de joelho, uma vida de oração, descendo sempre à casa do oleiro, e agora ele começa a crescer, vai se elevando muito, começa a aparecer, já está com mais de 2 milhões no Instagram, ele já está sendo, irmãos, totalmente reconhecido, dando até autógrafo, tirando foto no meio da rua. Então ele está saindo do propósito do Pai. Sabe por quê? Vaso na mão do oleiro, ele sempre vive descendo na presença do oleiro, ele está sempre descendo na presença do oleiro. Oh glória, cadê os vasos que descem a casa do oleiro aqui? E o Senhor leva Jeremias quando chega lá, descendo aquele lugar, a casa do oleiro aos olhos de Jeremias, e Deus falando a ele o seguinte: faço as minhas palavras aos irmãos. Casa do oleiro é uma escola para crente. Todo crente tem que passar na casa do oleiro. Todo crente tem que passar por esse processo. Todo crente, todo vaso para ser levantado por Deus tem que passar na casa do oleiro. Alguns passam no início da caminhada, outros no decorrer da caminhada continua passando, e tem outros que levam a vida inteira e está sempre frequentando lá. Oh glória! Casa do oleiro é lugar de experiência. Casa do oleiro é lugar de aprendizado. Casa do oleiro é lugar de preparo para ser utilizado da forma que o oleiro quer. Existe uma necessidade de todo aquele que conhece a Cristo ou recebe a Cristo como seu Senhor. Quando ele entrar na casa do oleiro, ele precisa aprender aquilo que é didático para o crescimento dele. Todo aquele que adentrar nessa escola chamada casa do oleiro, é necessário ele aprender da forma como tem que se portar um vaso. Isaías vai dizer que o vaso, o barro, ele não pode contender com o oleiro. Vaso sabe muito bem o lugar e como ele foi chamado para ser usado. Oh glória! Infelizmente, irmãos, uma coisa que eu jamais imaginaria que os meus olhos vissem, nesse tempo em que ainda Deus me permite viver sobre esta terra. Esse ano, agora em maio, faz 32 anos que Jesus me chamou. E eu me recordo que muito jovem ainda, 23 anos de idade, eu me recordo que para poder tomar uma proporção de crescimento, de progresso, como a Bíblia mesmo diz, que aquele que almeja excelente coisa, né? Eu aprendi da seguinte forma, que todo aquele chamado, eu passei por esse processo, ele tem que passar por um processo de discipulado, ele tem que passar por um processo como Eliseu, até mesmo lavar a mão, ele tem que passar por um processo de estar sentado aprendendo, ele tem que passar por um processo de submissão, tem que se passar por um processo de ser subordinado, para poder ser preparado na obra de Deus no tempo em que vir para Jesus.
E eu creio que ainda existe muitos dentro dessa condição. Tem que aprender a servir, foi chamado para servir. Vaso para estar na casa do oleiro, para servir a obra de Deus. Tem que aprender a servir, tem que aprender a sentar para ouvir, tem que aprender a respeitar, tem que aprender até mesmo como tem que se comportar, porque chamado ministério, obra, não é para quem quer, é para quem entende o propósito chamado de Deus. E hoje, irmãos, eu falo sem medo de errar. A igreja no passado errou muito, mas acertou muito, e para mim acertou mais do que a igreja hoje. A igreja hoje continua errando, acertando sim, mas a igreja hoje, em muitos lugares, em uma grande porcentagem, eu não quero generalizar 100%, mas em muitos lugares, essa questão de discípulo já perdeu característica. Se o camarada é famoso, o camarada, ele está estourado na mídia, ele vem para a igreja, no outro dia já está lançando, já está estourando, né? Tem muita gente que já não quer mais sentar para aprender, né? Muita gente, irmão, já quer achar que as coisas de Deus, irmão, deixa eu falar uma coisa de coração, ministério, obra de Deus, uma coisa que eu aprendi com meu pai na fé, o meu pastor presidente em Campo Grande, da onde eu servi ao Senhor por 18 anos. A escada do ministério, ela não é para cima, ela não sobe, ela é para baixo. Ministério, ele é uma escada que desce e não é um elevador. E existe um processo de maturação, porque a própria Bíblia neófitos, para que não sejam levados pela condenação do diabo e se ensoberbeçam. Mas voltando ao texto, Jeremias, quando chega na chamada casa do oleiro, a primeira coisa que Deus manda Jeremias fazer é ficar com os olhos direcionados àquele homem que estava lá. E quando Jeremias ele está com seus olhos fixados, ele percebe que naquela casa de vasos, o oleiro precisaria de material para poder fabricar mais vasos. Vaso, para ser trabalhado, ele não pode ser reciclado. Vaso na olaria, uma vez queimado, ele não tem condições de ser reciclado. Então o que ele percebe? Que quando o oleiro ele se dispõe a procurar matéria-prima, a primeira coisa que o oleiro faz é ir no solo, é ir na terra, porque é na terra que o oleiro encontra o material para trabalhar. Sendo que no solo, a argila que é trabalhada pela mão do oleiro não pode ser qualquer um. Dizem por aí que existe mais de 8 tipos de barro diferentes, mas somente um tipo de barro é e próprio para ser trabalhado pelo oleiro. Não é qualquer tipo de barro. Tem que ser um barro que aos olhos do oleiro, ele por ser perito na arte, ele conhece só de olhar aquele que vai prestar para ser trabalhado e aquele que não vai servir para nada. Meu Deus. Ou seja, ele sabe muito bem quem é quem. Ele sabe aqueles que são para salvação. Eu não estou falando acerca de predestinação, longe de mim isso. Mas ele sabe aqueles que são para salvação, aqueles que ele sabe que pode contar para ser vaso de escolhido como Paulo,
Ele sabe muito bem, no meio de nós, aquele que serve para ser levantado ao pastorado, aquele que serve para ser levantado evangelista, missionário, aqueles que vão servir, ele conhece muito. Deixa eu parafrasear isso que eu estou falando. Se hoje aqui nós temos umas 70 pessoas reunidas, 80, não tem como contabilizar. O oleiro, ele sabe muito bem qual tipo de barro que você é. Entendendo? Você me ajuda a pregar? Quem me ajuda a pregar aqui? Levanta a mão assim. Pega a mão direita do seu irmão, cumprimenta ele e diga assim: Deus conhece muito bem qual matéria-prima que você é. Na minha safra de conversão, quantos que vieram por trás de mim no mesmo tempo que eu? E hoje, nesse período de mais de 3 décadas servindo a Jesus, quantos que começaram comigo já não estão mais? Quantos que iniciaram empolgados, às vezes até se engana, pastor, de olhar e falar: rapaz, isso aí vai ser crente bom, isso aí vai dar um obreiro que vai ser uma potência daqui a pouco. Cadê o vaso que começou a ser trabalhado? Foi a matéria, foi o tipo de matéria. Mas Deus, como perito, Ele sabe muito bem, e Jeremias, ele sabe qual o barro especial que o oleiro trabalha. Agora eu tenho uma palavra para quem é vaso de Deus nesta igreja. Tem vaso aqui? A palavra boa de Deus para nós nesta noite: se estamos de pé, estamos na presença, porque Ele escolheu a matéria certa, e foi você. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando te trouxe para a presença dEle. Você crê nisso? Diga assim: Deus não erra. Deus não me escolheu de uma forma aleatória. Diga isso. Deus não me escolheu porque não tinha nada para fazer. Diga isso. Ele me escolheu porque Ele investiu em mim. Ele escolheu investir em mim. Ele escolheu investir em mim. Ele escolheu investir na minha vida. Levante a mão e adore aí. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem bebe da canaragas? Oh, meu Deus, o Espírito Santo está aqui. Vamos continuar. Agora, Jeremias está vendo, meu pastor. E Jeremias percebe que quando o oleiro pega o barro, o oleiro olha, verifica bem, presta bastante atenção a esse. Aleluia. Está na mão do oleiro, agora ele sabe. E o que o oleiro faz? Irmãos, agora, quando o oleiro pega o barro, Jeremias está vendo, Jeremias percebe que o oleiro, ele não tem pressa, pastor, para trabalhar com barro. Deus não é apressado. Deus não é imediatista. Porque existem processos ainda, antes do vaso ser formado na mão do oleiro. E qual é o primeiro processo? Quando o oleiro percebe que aquele barro presta, ele pega aquele pedaço de terra e põe em um lugar, numa linguagem atual, num lugar chamado maromba. Sendo que maromba, nos dias de hoje, é um maquinário que amassa o barro. Já o oleiro, no tempo de Jeremias, ele não tinha um maquinário. O que ele fazia? Ele colocava aquele barro em um recipiente, e o que ele fazia? Ele pisava no barro, pastor. O primeiro processo de Deus na vida daquele que foi chamado para lhe servir é o processo do pisamento.
Aquele que é chamado por Deus, irmãos, talvez alguém não sabe do que eu vou falar. O primeiro processo daquele que é chamado por Deus é ser pisado. E Deus permite que nós venhamos ser pisados. Eu me lembro de Davi. Davi, quando foi chamado perante Samuel, ele levou quase 22 anos para poder assumir o trono. Nesse período, desde que foi ungido na casa de Jessé até o trono, foi só perseguição, foi só calúnia, foi só levante, foi um processo que Deus permitiu que Davi viesse passar. Sabe por quê? Todo o processo de pisamento, perseguição, levante, calúnia, não é para nos matar, Deus permite. Mas esse processo todo contra a nossa vida, é Deus trazendo maturidade para que nós venhamos saber se adequar com circunstância. Aprender a se adequar com circunstância, meu pastor. Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer: e os crentes neopentecostais da igreja preta, eles gostam muito da teologia da prosperidade do versículo 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto sem contexto é pretexto para a heresia. Mas os versículos que antecedem, Paulo vai dizer: eu aprendi a ter muito, aprendi a não ter nada, eu aprendi a me aquecer, eu aprendi a sentir frio, eu aprendi a ter abundância e aprendi a padecer necessidade. Aquele que me fortalece. Ou seja, a adversidade traz crescimento, a adversidade traz resistência. Tem muito crente que não aguenta vento, irmãos. Tem muito crente que dor de cabeça já desvia ele, carnaval desvia ele, Natal desvia ele. Não pode existir festa mais no Brasil. Irmão, ele já arruma pretexto, mas quem é chamado, ele resiste, ele aprende, ele tem força, ele tem graça, ele vem para a igreja duro, sem dinheiro, com dinheiro, vem com saúde, sem saúde, vem alegre, vem sofrendo, vem empregado, desempregado, mas ele é resistente, ele é resistente, ele é resistente. Receba a resistência de Deus nesta noite aí. Receba aí, levanta a mão, deixa eu ver se tem crente resistente aqui. Espírito de Deus, levante as duas mãos ao céu. Deixa eu ser profeta para alguém aqui nesta noite. Está descendo uma unção de cura neste lugar. Está descendo uma unção de graça neste lugar. Está descendo uma unção de resistência nesta casa, pastor. Não vai ter mais crente fraco, não. Deus está levantando um exército de crente que diz: pode bater, deixa perseguir. Quanto mais me persegue, mais eu cresço. Quanto mais bate, mais eu glorifico a Deus. Quem pode adorar, vai recebendo. Receba, vai, pega. Espírito de Deus. E agora ele amassa o barro. Mas por que o oleiro amassa o barro? Porque o barro, para ser moldado pelo oleiro, não pode ser um vaso bruto. Ele tem que ser maleável à mão do oleiro. Ou seja, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida com a mão dele, viu?
ser moldado, amassado, viu? Deus tem que tirar muita coisa de nós para que Ele venha ser, aleluia, o oleiro da nossa vida. Nós deixamos ser maleável, sensível na mão dEle, viu? Aleluia. Sabe qual é o problema de muita gente? Diz assim: ah, mas eu não sinto mais nada, eu venho para a igreja, o culto é a mesma coisa, eu venho para o culto, não sinto nada. O que é isso? Sabe o que é? É que o teu coração está bruto novamente, mas deixa a mão do papai amassar o teu coração nesta noite, deixa a mão de Deus ser maleável na tua vida. E agora ele pega, e o que é que ele faz? Jeremias está observando, ele pega o barro, roda, está escrito, aquela roda do cilindro, que costumamos dizer o torno, que gira, ela é girada pelos pés do oleiro. O oleiro vai girando embaixo e a roda ela vai girando em cima, e ele vai dando velocidade à roda. Interessante que quando Jeremias ele percebe que o oleiro pega o barro, ele põe o barro no centro da roda. Repita comigo assim: o barro, está fraco para muita coisa, o barro no centro da roda, e não à margem, no centro. Diga, no centro. Quando o oleiro põe o barro no centro da roda, ele começa a girar. Se ele gira a roda com barro na margem da roda, no processo de girar a roda, o barro iria escapar, porque ele está à margem. Você já ouviu essa palavra marginal? Marginal é aquele que vive à margem. Crente na presença de Deus, ele não está à margem, ele está no centro. Milagre, ele estava à margem. Depois que ele passou a enxergar, ele foi para o meio. O homem da mão mirrada, na reunião da sinagoga, ele estava à margem. Jesus disse: vem para o meio. Todo o processo na vida daquele que quer se dispor na vontade de Deus, é necessário que ele venha estar no meio, no centro da roda. Por que o centro da roda? O centro da roda é o centro da vontade de Deus. E Deus, ele não está à margem, Deus está no centro. Quando Nabucodonosor viu os três na fornalha, os três que estavam na fornalha, havia um que estava no meio da fornalha. Quando Jesus ele foi crucificado, ele estava no meio. Quando João viu Jesus na ilha de Pátimos, Jesus estava no meio dos 7 catiçais, ou seja, no centro da vontade de Deus. Oh glória, sabe o que significa isso? Centro da vontade de Deus, que a minha vontade não é a vontade de Deus, é a vontade de Deus na minha vontade. O querer de meu já não é o mesmo o querer de Deus, é o querer de Deus no meu querer. A minha vida não pode viver à margem. Crente, ele não vive à margem, sabe por quê? Aquele que está à margem, ele está fora do centro, ele está fora da vontade de Deus. Você já viu igreja quando passa um vento? Eu sou pastor de igreja, já estou até acostumado com vento. Quando o vento passa na igreja, tem alguns que desaparecem no vento. Sabe por quê? Ele sabe que Deus pode trabalhar na vida dele a qualquer momento, no centro da vontade de Deus. E agora o oleiro, ele assenta o barro no centro da roda. E o que o oleiro faz? Antes da roda girar, existe um mistério aí. Ele não pode girar
aquela roda com barro antes de verificar o que tem dentro do barro. Meu Deus. Deus, quando vai trabalhar em nossa vida, primeiro Ele vasculha dentro de nós, para ver o que existe dentro de nós. Pode atrapalhar a obra do oleiro. Meu Deus, isso é muito forte. O oleiro, antes de ele fazer a roda girar, para manusear e fazer dele um vaso, ele primeiro faz uma vistoria no barro. Hoje parece, eu me lembro que todo culto, irmãos, todo culto, Assembleia de Deus, ela sempre teve os seus profetas respeitados, irmãs de oração, gente com a vida ilibada. Assembleia de Deus sempre tinha uns profetas, 1, 2, 3, que quando abria a boca, sabia que era Deus na terra. E por muitas das vezes eu me recordo, em reuniões como essa, Deus levantava um profeta e dizia: eis que eu pus um anjo na porta desta casa, e na mão desse anjo tem um livro e uma caneta na mão, e ele está verificando cada um que entra nesse recinto. E por muitas das vezes dizia assim: eis que eu vejo um varão passando na igreja com um prumo na mão, oh glória, com a régua na mão de medir, para poder saber quem é quem que está na casa. Quando Deus vai trabalhar, Ele faz uma vistoria, Ele vai vasculhando para ver o que está sobrando na minha vida e na tua vida. Mas para que Ele faz isso? Qual é a necessidade de um oleiro ver se tem alguma coisa? Porque eu já até mesmo falei alguns segundos, porque se tiver algum corpo estranho embutido no barro, isso vai atrapalhar o manuseio do oleiro no barro. E existem 2 corpos estranhos que é identificado pelo oleiro. Esses 2 corpos estranhos têm que sair do barro. Primeiro corpo estranho que o oleiro identifica e tem que retirar é pedra. Ele vasculha o barro com a mão para ver se tem alguma pedra. Pedra, na nossa linguagem simplificada, significa incredulidade. E a pedra também, se ela ficar inserida no barro, ela corre o risco de ferir a mão do oleiro. Se não me falha a memória, acho que Pedro que diz que aquele que se desvia, outra hora conhecendo, é como se crucificasse Jesus novamente. Então, aquele que foi chamado por Deus, ele não pode ser incrédulo, porque ele passa a ser um julgador das coisas de Deus. Parece que tem uma balança de precisão para saber o que é Deus e o que não é Deus. A quem ora, ele passa a julgar tudo, e nisso eu creio, nisso eu não creio. Irmãos, o mundo espiritual é para quem sabe, para quem entende, para quem quer, para quem não tem pedra. Crente que tem pedra dentro dele, precisa que o oleiro retire. E tem coisas, pastor, tem coisas, eu vou falar um mistério aqui. Existem pedras que o oleiro ele retira. Existem pedras que ele retira, mas existe pedra que cabe a nós retirar. Lembra de Marta e Maria? Quando Lázaro estava dentro da sepultura, havia o quê? Uma pedra. O que estava por trás da pedra? Lázaro. Lázaro? Por que Lázaro estava lá? Porque estava morto. E o que mais que aconteceu com Lázaro? Além de morto, estava podre. Ou seja, a pedra em nossa vida esconde a nossa podridão, pecados de estimação,
aquilo que cheira mal às narinas de Jesus. Pedra na boca da cova significa que existe alguma coisa morta dentro de nós. E o que o Senhor disse? Tirai a pedra. Irmão, pecado de estimação, não adianta, pecado de estimação. Não adianta, Senhor me liberta, Jesus me livra disso. Senhor, tem misericórdia, não adianta. É você que tem que tomar vergonha na cara e tirar essa pedra para sair esse defunto. É você que tem que tomar posição, tem que tomar vergonha e retirar essa pedra para sair esse defunto. Isso que está cheirando mal. Lázaro, quando estava dentro da cova, o povo sabia que ele estava fedorento, ele estava perto da cova, nada. Ninguém estava na boca da cova, não estava todo mundo. Ninguém, irmão. Crente, quando tem alguma coisa podre na vida dele e tem uma pedra para querer esconder a podridão, ninguém consegue ficar perto dele. Não consegue, irmão. Porque sabe, mas a escondendo. A pedra está abafando o mau cheiro. Mas quem sabe que tem pedra, sabe que tem alguma coisa ruim por detrás. Eu posso até me enganar, começar a andar com alguém que eu conheço, mas, irmãos, quando revela o defunto, eu falo, não tem como eu comungar com esse cara. Não tem como eu comungar com esse camarada, porque tem uma pedra aí. E se tem pedra, tem algo errado aí, tem defunto aí. Então existem pedras que o oleiro tira. Existem pedras que é nós que temos que retirar. Amém? Segundo corpo estranho que tem que ser retirado da massa. São raízes. Por que raízes? Aquele barro que ficou no solo por muitos dos anos, cresceram muitas plantas. Essas plantas, elas foram arraigando nesse barro. E quando o oleiro tira aquele barro para poder trabalhar, essas raízes, elas ficam entranhadas no barro. E barro com raiz, não tem como o oleiro trabalhar, então tem que sair as raízes. Tem que ser retiradas as raízes. Paulo fala de certas coisas e também, né, aos hebreus que vai dizer, o escritor dos hebreus que vai dizer que não pode haver em nós raízes. Raízes. Raízes, elas identificam muitas coisas. E uma coisa que eu posso especificar o que é raiz: lembranças de coisa passada. Tem crente que às vezes tem tanto tempo servindo a Deus, ou se esforçando para servir, mas tem saudade desse Chitãozinho Chororó, irmão. Escuta a música sertaneja, chora, lembrando da namorada do passado, já é casado. Outros passam em frente à porta do boteco, irmão, quando vê a caninha da roça, a alma dele treme, saudade da caninha. Tem outros que na época do carnaval pegam o ônibus do Retiro, se enfura no Retiro, que ele não pode escutar um samba enredo, porque senão está lá no 40 à noite. Saudade das coisas do passado, irmão, né? Às vezes tem gente que alguém passou na vida dele ou dela, né? Lá atrás, no tempo lá da cachorrada, agora é crente, casado, tem filho, mas de vez em quando se lembra daquela criatura que passou na vida dele. E tem gente que faz menção. Irmãos, com todo respeito aqui, se tem alguém viúvo, deixa o falecido em paz. O senhor tem mais de 10 anos que foi para o cemitério, ainda chora. Isso é raiz, vai te fazer mal. Eu conheci uma mulher de Deus, uma missionária, família, um tempo atrás. Eu e minha esposa congregamos juntos um tempo, e ela ficou viúva. O marido dela, servo de Deus, ficou viúva. Ela entrou e saiu de 3 casamentos. Moral da história: porque ela entrou e saiu dos 3 casamentos?
Todos os 3 maridos que passavam na vida dela ficavam reclamando, que era na mesa tomando café, lembrava do falecido, era na hora do almoço, lembrava do falecido, falava do nome do falecido. Larga esse negócio para lá. Não tenha saudade das coisas que já passaram. Deixa o oleiro tirar esses sentimentos ruins da nossa vida. Está entendendo? Tirou a pedra, tirou a raiz. Posso falar mais um pouquinho, pastor, para concluir? Já estou terminando. O que é que eu termino? Diga amém. Aê. Aí, varão. Eita. Até o pastor falou. Deixa eu beber uma água aqui para me concluir. Irmãos, agora o oleiro começa a trabalhar com barro, porque ele viu que não tem mais pedra, que não tem mais raiz. E o que que ele faz? Ele põe a roda para girar, e o barro no centro da roda. Agora que começa o processo, quando a roda gira. Mas, irmãos, uma coisa temos que entender: no centro da vontade de Deus, eu faço aqui mais um acréscimo no que eu disse lá atrás. No centro da vontade de Deus, a roda pode girar, mas quem dá o equilíbrio ao barro é a mão do oleiro. Se você está na mão de Deus, você não escapa da mão dele, porque aquele que está na mão de Deus está guardado, está seguro. E agora o barro, ele passa a girar na mão do oleiro, e o oleiro passa a dar forma ao vaso. A dar forma ao vaso. E quando ele começa a dar forma ao vaso, o oleiro usa algumas ferramentas. Primeiro, ele usa a espátula. A espátula é uma ferramenta em que o oleiro utiliza no barro para poder aparar as arestas. Deus, ele tem que estar sempre aparando as arestas, ou seja, tirando alguma coisa que está sobrando. E ele vai aparando as arestas e vai dando forma ao vaso. Outra ferramenta que o oleiro utiliza no vaso é o prumo. Toda vez que ele vai dando forma, vai moldando, ele para a roda e põe o prumo, para ver se o vaso está sendo trabalhado direito. Aleluia. Oh glória. Vaso na presença de Deus, ele não pode estar desconcertado, ele tem que estar no prumo, certinho na presença de Deus. Às vezes está cambaleando, mas ele põe certinho, e vai sendo moldado, trabalhado. E agora ele molda o vaso. Aos olhos de Jeremias, o vaso está perfeito. Mas agora vamos aqui a um contraste. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, para os irmãos me ajudar a concluir. Já estou terminando. Existem 2 situações aqui, o texto está claro. Alguns dizem que o oleiro, ele quebrou o vaso. Eu já vi pessoas pregar que o oleiro quebrou o vaso. Existe até hinos, né? Quebra a minha vida e me faça de novo. O vaso quebrou na mão do oleiro. Irmãos, nunca peça para Deus te quebrar. Para te fazer um vaso novo, não peça. Porque se a mão de Deus for te quebrar, nem misericórdia as pessoas podem pedir para você. É quando Deus ele quebra o vaso, é porque o negócio está estreito, está ruim para o lado dele. Tem muita gente, já ouviu aquela história que Deus preparou, levou? Já viu aquela história que a pessoa foi lá e voltou? E foi e voltou para conserto, porque é a mão de Deus que está quebrando. Mas aqui o profeta observa que o vaso ele se quebrou, e é totalmente diferente.
Irmãos, quando Deus ele quebra o vaso, ele quebra na força dele. Quando o vaso é quebrado na mão do oleiro, ele está sendo sensível à mão do oleiro e sendo quebrantado para ser trabalhado melhor. Ou seja, todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Eu não posso bater no meu peito e dizer, eu estou prontinho. Se eu estiver prontinho, Deus me põe no pacote e me leva logo rápido, né? SAMU pega, não chega nem no posto, já foi embora. Mas quando eu estou me quebrando, mente dependente da vida de Deus na minha vida. O que falta nas igrejas, em sua maioria, nos dias de hoje, é quebrantamento. Os crentes, a maioria, não são mais quebrantados. Eles são juízes de culto, aferidores. Eles vêm para medir a gravata do pregador. A Assembleia de Deus, de uma das suas características, era o lenço. Todo crente assembleano, ele transportava o lenço, porque ele sabia, quando chegasse numa reunião como essa, ele tinha certeza que ia chorar. Chorava no hino da harpa, chorava no culto de doutrina, chorava na escola bíblica, chorava nas simples palavras do pregador, que não precisa falar bonito não, tá? Debalde, tudo bem, a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que crescer, e a gente tem que verdadeiramente investir no nosso ministério, no nosso chamado. Ele falava Jesus, porque ele tinha dificuldade, era da roça, ele não teve oportunidade de aprender, está entendendo? Mas ele falava Jesus, ele falava Oxalá, ele não sabia nem o que era, Oxalá que Deus está aqui, e o fogo caiu, o povo chorava, as almas vinham, irmãos, era uma facilidade para sentir presença, está entendendo? E hoje, irmãos, está faltando lágrima na igreja, está faltando lenço na igreja. É ser quebrantado, é falar para Deus, Senhor, a minha situação está assim, eu quero melhorar na tua presença, eu quero te servir melhor, eu quero ser obediente aos meus líderes, eu quero ser zeloso na tua casa, eu quero sentar para aprender, eu quero te servir, eu quero te buscar numa intimidade estreita. Irmãos, é se quebrantar. E quando você fala com Deus desta forma, o céu não resiste. O céu não resiste. E o oleiro, irmãos, ele sabe muito bem. Ele está sendo quebrantado. Agora eu vou fazer dele um cabra melhor. Eu vou fazer dele um crente melhor. Ele está se quebrantando, está se desfazendo na minha presença. Então ele vai se levantar melhor da forma em que ele estava. Então ele se quebrantou, se desconstruiu. Oh, glória! De vez em quando eu faço isso, pastor. Vou para dentro de uma mata, jejum, propósito. E lá, entro para dentro daqueles matos lá e faço uma introspectiva. E eu começo a falar com Deus, Senhor, há tempo atrás eu era melhor nisso, agora eu estou faltando. Senhor, eu te buscava dessa forma e agora não busco um terço ao Senhor. Senhor, a minha vida era tão devocional, tão crente, tão fiel. Eu falava em língua estranha, Senhor, até cantando o hino da harpa, eu estou precisando demais. E Deus, Ele gosta disso, sabia? Deus, Ele gosta disso. E Ele percebe esse vaso aí, ele está se quebrantando. Então eu vou começar a reformular a vida dele de novo. Meu Deus, me ajude para me terminar. Pega a mão do teu irmão aí, me ajude. Pega a mão direita dele, a mão direita, profeta na vida dele, pastor, ele compreende. Diga assim, Deus, ele vai começar a te reformular hoje. Deus, ele vai te reconfigurar. Fala assim, ó, ele vai te reconfigurar
numa configuração de fábrica. Desde quando você era novo crente, você era sensível, você chorava, você acreditava em milagre, você me buscava pela madrugada, você lia a Bíblia toda manhã, você vivia na escola bíblica, jejuava, via na consagração. Meu Deus do céu, oh glória a Deus. Quem deseja mais de Deus aqui? Tem gente aqui? Tem ainda, o povo do glória a Deus está aqui neste lugar. Oh glória, voltar, irmão, voltar. É reconfigurar. Deixa eu falar uma coisa aqui, isso aqui é eu falando, tá, irmãos? Se eu estiver errado, me perdoe. Às vezes tem crente que enche a boca e diz assim: ah, quando eu vivia no meu primeiro amor. Já viu gente falando assim: ah, quando eu vivia no meu primeiro amor, e agora não mais? Você amou só no primeiro, no começo, no início, e agora não ama mais? Você não me ama mais? Lembra que Jesus disse a Pedro, está perguntando para nós aqui nesta noite: tu me amas? Tu continua me amando? Tu prossegue me amando? Ah, Senhor, eu só te amava no meu primeiro amor. Irmãos, é o primeiro e o único amor. Está entendendo? É quebrantamento. E agora, já estou terminando, vou fechar até a Bíblia aqui. Estou me excedendo um pouquinho, mas já estou concluindo. Eu fechei a Bíblia, tá bom? Mania de pregador assembleano. Fechou a Bíblia, vai terminar. Mais 5 minutos eu termino. Queridos, agora Jeremias ele percebe que o vaso ele é moldado, modelado, perfeitinho. Tá bom, acabou. Irmão, se o vaso pudesse dizer, você não, agora está tudo pronto, está tudo certo, agora posso ser usado. Não. Existe mais um processo. Qual o processo? O oleiro pega aquele vaso, põe ele sob uma lona debaixo do sol. E aquele vaso ele fica embarcado num período de 5 dias para extrair toda aquela água suja que está naquele vaso. Sabe por quê ele faz isso? Porque o vaso ele tem que ficar nesse processo para tirar toda a contaminação daquela água. Porque o que for colocado dentro daquele vaso é algo precioso. Se for colocar algo precioso, o que está contaminando o vaso vai contaminar aquilo que é precioso. Sabia que murmuração contamina o vaso? Fofoca, calúnia contamina o vaso. Você sabe que muita gente era usada há tanto tempo atrás e hoje em dia não consegue nem mais dar glória a Deus, porque está contaminado com essa água suja aí, de murmuração, de calúnia, de levante, rebelião. Tem gente aí, irmão, só tem um corpo, só tem um paletó e a gravata andando por aí, batendo de igreja em igreja. Não tem como Deus ele colocar algo precioso dentro dele. Fala assim, não, isso aí está contaminado. Isso aí não serve para nada. Não serve para nada. Irmãos, eu me recordo, já estou terminando. Eu me recordo um camarada, amigo meu, de infância. Aquele camarada, ele entrou mais de 20 vezes na igreja e saiu. Por final, estava brincando com Deus. Ninguém acreditava nele. Às vezes eu até acreditava. Ele vinha, se reconciliava, no outro dia ele botava um ternão assim, igual do Didi, e saía com a Bíblia assim, nem dia de culto, ficava de dia desfilando com a Bíblia, todo mundo vê que ele era crente. E ele começou a brincar tanto com Deus que o corote pegou ele. E eu me recordo que um dia eu passando em frente à casa dele, ele desviado, uma voz gritou, irmãos, audivelmente, diz assim: vai lá na casa dele, põe o dedo na cara dele e diga: você é sal insípido, não serve para mais nada, a não ser a ser pisado pelos homens. E eu tive que fazer isso. Eu chamei ele, amigo meu, eu disse: sabe o que Deus falou comigo agora? O que Deus falou? Achando que eu ia entregar uma palavra de: ai, Jesus te ama, volta para a casa do Pai. Ele esperou, recebeu o negócio bom de Deus. Só Deus mandou te falar o seguinte: que tu é sal insípido, não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens.
e foi tão humilhado, apanhava em pó de barraco, foi todo quebrado, tomou madeirada, por fim morreu no sofá, bebendo corote. Então é complicado, irmãos. Tem muito vaso aí, irmãos, que se tornou contaminado, e Deus, Ele quer enxugar, arrancar essas coisas ruins de nós, irmão, arrancar mesmo. Se tem nossa vida, nós temos que pedir a Deus, não fica com vergonha não, irmão, tem que falar mesmo: Senhor, eu sou um crente murmurador, eu sou um crente linguarudo, eu sou fofoqueiro, eu divido a igreja. Fala isso para Deus, que Ele sabe disso. Essa água suja tem que sair, porque Ele quer colocar algo bom na tua vida. Está entendendo? E por fim, depois que sai aquela água, o oleiro põe o vaso no fogo, na fornalha, fica 3 dias, fogo no pé do vaso, 3 dias e 3 noites, fogo no pé do vaso, e o oleiro tacando lenha na fornalha, e vai queimando, aí escuta, pastor, porque tampa a boca do forno, é vários vasos lá dentro, e taca fogo, taca lenha, taca fogo, aí você vai escutando, aqueles estalos, começa a estalar, e aqueles estalar você percebe que é vaso se quebrando, e quando termina aquele processo de queimação, de assar aqueles vasos, quando abre a porta do forno, tem vaso que sai inteiro, tem vaso que sai perfeito, tem vaso que sai quebrado, tem vaso que não serve para mais nada, tem vaso que sai todo malhado, não serve. Então, irmãos, é no fogo da prova que Deus, Ele prepara os seus vasos, e se for aprovado no fogo da prova, com certeza será aprovado, e Deus, Ele vai te colocar em lugar de excelência, Deus vai te colocar em lugar de exaltação, mas a glória é sempre para Ele, e o louvor a Ele, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Você pode aplaudir a Jesus nesta noite? Eu agradeço por mais essa oportunidade, meu pastor, muito obrigado, em nome de Jesus.